As condições urbanas envolvem uma discussão sobre direito urbanístico. Afinal, o que é planejamento e gestão urbana e o que é direito a uma cidade? Para discutir esses temas, nós temos no dia de hoje o professor Rafael de Oliveira Alves, que tem graduação em Direito pela UFMG, mestrado em Direito pela UERJ e, no momento, faz o doutorado em Geografia pela UFMG. Ele é também professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. E eu queria começar a nossa conversa sobre essa discussão que tem a ver com o seu mestrado, né? Direito urbanístico, o que é isso? Explica para a gente essa expressão, por favor. Antônio, obrigado pelo convite, né? O nome parece estranho, né? Ainda mais soa feio ainda, urbanístico, né? Mas o direito urbanístico, ele cuida da cidade, de toda a cidade, cuida do planejamento, das funções da cidade. O direito urbanístico, ele tem um objeto, ele cuida especialmente de tentar regular como as coisas acontecem na cidade, que a gente diz que como vamos distribuir as funções sociais na cidade. Então, o direito urbanístico está preocupado essencialmente em regular a função social da propriedade na cidade. Então, a ideia seria mais ou menos, deixa eu ver se eu estou entendendo, o fato de vivermos numa cidade não significa que possamos viver de qualquer maneira. Quer dizer, existem condições mínimas para que a dignidade humana seja preservada, seria mais ou menos isso? Exatamente. E o direito urbanístico, ele faz parte de um campo do direito público em que o Estado vai intervir para regular essas funções da cidade. Então, existe muito o mito, né, da propriedade, né, do sujeito que é proprietário, então que ele poderia fazer tudo o que ele quisesse na sua propriedade. O direito urbanístico vem e diz que não. O proprietário não pode fazer tudo o que ele quiser na propriedade. O proprietário vai ter que atender às funções sociais da cidade. Então, aí que entra o direito urbanístico. Como o direito urbanístico vai tentar impor essa vontade que é coletiva para que o proprietário cumpra na sua propriedade também. Agora, isso é uma discussão, digamos, historicamente relativamente recente, né? Porque não me parece que seja uma coisa, se eu volto no tempo, que isso se faça presente. Não, Antônio, a gente convive até hoje muito, não só no senso comum, mas no judiciário, no nosso Congresso, nos nossos executivos. Nós convivemos com essa ideologia da propriedade privada como uma propriedade absoluta, né? Que uma vez que o sujeito é proprietário, ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. E na nossa Constituição, que é uma Constituição recente, de 1988, na Constituição de 88 nós temos um capítulo especial para cuidar da política urbana. E aí nós enunciamos, nós dizemos que a função social da propriedade ela é impositiva. Então, uma pessoa só vai manter a sua propriedade, o Estado só pode defender a propriedade do particular se ele estiver cumprindo a função social. E a função social envolve um acordo para toda a cidade. É engraçado, não tem a ver diretamente com cidade, tá? Mas tem a ver com essa preocupação de como se usa o território, o espaço. Eu me lembro de um documentário que eu assisti, mas isso é só para ilustrar, há algum tempo atrás, que falava de uma preocupação que vinha lá desde José Bonifácio, da preocupação com o uso do solo aqui no Brasil, que sempre foi de uma maneira desenfreada, que tem um pouco a ver com o que você está falando. Ou seja, o sujeito é dono da propriedade, ele usa do jeito que ele quiser. E aí você pega diversos autores, já no século XIX aqui no Brasil, dizendo, olha, se usarem de qualquer maneira, vai dar errado. Como aconteceu, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, né? O uso lá do maciço da Tijuca para plantar café determinou o fim do abastecimento de água na cidade em algum momento. E aí, tanto que foi plantada a floresta da Tijuca. Mas aí é uma outra conversa. Não, E eu Antônio, queria voltar para essa discussão aqui, Antônio, mas que tem um pouco a ver isso. Quer dizer, a ideia de que o fato de você ser proprietário de um território, de um terreno, de um imóvel, seja lá o que for, não significa que você possa fazer qualquer coisa. Quer dizer, afinal, você vive em sociedade. E a propriedade ela só vai ser protegida e garantida para o Estado se estiver cumprindo função social. Foi isso que a gente acordou lá em 1988. E tudo que a gente chama de caos urbano, de bagunça da cidade, que a cidade está impraticável, é porque proprietários individualmente fazem sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar com o conjunto da cidade. E mais, Antônio, inserindo um segundo tema importante do direito urbanístico,
né? E o Estado não vem controlar essas funções. Então o Estado se omite e deixa que o proprietário construa um arranha-céu, um prédio ao lado de um patrimônio histórico. Apesar de existir a legislação, quer dizer, aí é que entra a discussão. Uhum. E a gente discute de que, além do cumprimento da função social da propriedade, a gente precisa reivindicar uma gestão democrática da cidade. Então a gente sabe muito bem de que nossos executivos, nossos legislativos são omissos no cumprimento da função social da propriedade. Para resolver esse problema, a gente precisa tomar conta do Estado e aí participar de várias instâncias de participação democrática. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Então vamos lá. Primeiro passo, tá? O fato de eu ser proprietário de um terreno ou qualquer coisa na cidade não me dá o direito de fazer qualquer coisa da forma que eu bem entender. Ponto. Segundo, existe um entendimento que é mais ou menos geral de que esse uso da propriedade, isso inclusive é uma questão constitucional, né? Você lembra bem, ele tem que ter uma função social, aquilo, não há como ser diferente. Tá? E depois a gente vai discutir o que é função social, para ficar bem claro isso, mas de qualquer maneira ela tem que ter. E apesar de existir essa legislação, o próprio poder público não cumpre, enquanto fiscal, isso. É mais ou menos isso que você está falando? Antônio, a gente chega no limite, né? No direito a gente estuda e proclama, né, que nós temos um Estado de direito, mais do que isso, um Estado democrático de direito. Mas o nosso Estado é ilegal. Ele pratica ilegalidades ao não cumprir a própria Constituição, que exige que o poder público execute uma política urbana para o atendimento das funções sociais, ou seja, o proprietário vai ter que fazer aquilo que a cidade definiu e não o que ele pensa que é melhor para ele individualmente. Mas ele também não teria que ter uma vaga ideia de que lei é essa? Quer dizer... Exato. Aí que a gente pensa que o nosso Estado ele precisa se abrir à participação democrática. E esse que a gente diz que é o segundo fundamento do direito urbanístico, a gestão democrática da cidade, que envolve essa tomada de poder do Estado para que a gente possa construir uma legislação que atenda a todo mundo. Você então tem uma situação onde o Estado, o poder público, apesar de ter uma legislação geral, ele não faz uma legislação específica para lidar com as questões urbanas e, por outro lado, ele também não fiscaliza da forma, pelo menos, ideal. E isso de um lado. E do outro lado, você tem o cidadão comum que desconhece essa legislação toda e acaba, muitas das vezes, provocando os maiores desastres, né? A expressão é essa, em maior ou menor grau. E isso envolve um tema que você insistiu em dois ou três momentos no bloco anterior, que é função urbana, que me parece que... A função social, desculpe. A função social da propriedade. O que é isso exatamente? Que me parece que esse que é o pivô da história. Uhum, né? É o grande ponto da discórdia, né? Sim, sim. Porque nós temos proprietários, pessoas que em algum momento adquiriram propriedade, a gente pode até discutir historicamente porque as pessoas alguns são proprietários e outros não são, e isso tem uma raiz histórica do nosso modelo de sociedade, mas hoje nós concordamos, isso pela Constituição, de que quem é proprietário tem que atender um interesse que é da sociedade. Então, não existe um direito natural de propriedade. O direito só existe porque nós temos um Estado, e o Estado é uma construção coletiva que vai permitir que a pessoa utilize um pedaço de terra. Só que esse direito do proprietário tem que estar de acordo com o direito da coletividade. E aí que a gente chama função social. A função social é definir como cada pedaço de terra vai ser utilizado na cidade. Então, eu poderia dizer que esse direito do proprietário está subordinado a essa função social? Quer dizer, primeiro vem a função social, depois é que eu discuto quais os limites do direito? Plenamente, Antônio. E aí que é o susto, porque o senso comum diz exatamente o inverso, de que o proprietário é o senhor absoluto, que ele pode fazer o que bem entender. E aí esse indivíduo proprietário que quer fazer só a sua vontade, ele vai utilizar a terra na sua máximo uso e aí nós teremos implicações na vizinhança, no conjunto da cidade. Então é clássico, né? Nós temos lá um lote, né? E aí vem o proprietário, constrói um prédio, aí vai dar sombra no vizinho, esse prédio vai atrair fluxo de trânsito e aí a rua não comporta. O sistema de saneamento básico, de eletrificação, de abastecimento de água não foi projetado para atender aquele tipo de verticalização. E aí a gente começa a ver impasses, né? Porque nós temos um proprietário que utiliza a sua terra só para atender o interesse
privado e não a função social. Eu me lembro, isso tem, engraçado, você está falando isso é apenas para ilustrar de uma discussão que uma vez eu fui na casa de uma pessoa, não me recordo agora, tem muitos anos, e onde aconteceu mais ou menos isso. O vizinho construiu, era uma casa e construiu um prédio de 3 andares. E o que fez com que a pessoa simplesmente perdesse o sol da manhã. E era essa guerra entre os dois vizinhos. Quer dizer, e querendo ou não, até de acordo com a própria área médica, de fato, o sol da manhã é sempre melhor e tal, enfim. E aí havia uma guerra, quer dizer, o sujeito vai e constrói independentemente da vizinhança, independentemente daquilo que o cerca. E aí voltamos àquela frase que é lugar comum, né? Quer dizer, senso comum, ninguém é uma ilha. Né? Acho que essa ideia de função social e direito individual tangencia um pouco isso. Né? No nosso caso de Ouro Preto, Antônio, isso é muito Sim. evidente. A gente tem um patrimônio histórico que não é só da cidade de Ouro Preto, mas é um patrimônio nacional e da Unesco, ou seja, de toda a humanidade, e que, portanto, quem é proprietário em Ouro Preto não vai ter que atender a sua vontade em primeiro lugar, vai ter que atender essa vontade que é nacional, uma vontade de preservar uma certa paisagem. Então, mesmo sendo proprietário, ele só vai poder usar a propriedade de acordo com o que a sociedade definiu. E aí que entra a necessidade de uma gestão democrática, ou seja, o Estado vai estabelecer normas, leis, decretos, resoluções, mas essas normas de direito urbanístico têm que ter a participação direta da sociedade. Então, todos que moram na cidade, não só os proprietários, precisam participar dessa gestão do Estado. Não, pois é, e você citou o exemplo de Ouro Preto, e aí para que as pessoas entendam, né, por que essa preocupação e digamos assim, as várias esferas que isso acaba afetando. Quer dizer, vou começar pelo mais geral, né? Quer dizer, se a Unesco declara como patrimônio da humanidade, quer dizer, então um comitê qualquer, um grupo de pessoas entendeu que aquela paisagem urbana de Ouro Preto, ela é fundamental para entender a história do ser humano na face da Terra. Quer dizer, vamos começar pelo básico, né? Então, não estamos falando mais do sujeito que nasceu aqui ou do sujeito que mora na cidade vizinha ou no estado ou nem mesmo no Brasil. Estamos falando do planeta Terra. Né? Segundo, antes disso, a cidade já havia sido tombada pelo patrimônio histórico brasileiro desde a década de 1930, entendendo como um componente importante para a história do país. Saindo da parte histórica, temos a questão que, querendo ou não, envolve a questão turística. Quer dizer, as pessoas visitam a cidade, essas coisas todas. Então, por favor, se eu for listar aqui, aí para a pessoa entender por que às vezes, o simples fato de mudar a fronte de uma casa é um problema. Quer dizer, porque você tá mexendo com inúmeros elementos aí, inúmeras variáveis que não pode, né? Quer dizer, por isso você tem que tomar muito cuidado. Daí, ou seja, apesar de ser detentor, de ser proprietário daquele imóvel, ele não pode usar de qualquer maneira. Outro caso que é muito corrente, Antônio, que é a ocupação informal da cidade, que vai e ocupa áreas que são ambientalmente frágeis, Sim. Córregos, margem de rios, topo de morro. Então há um certo patrimônio ambiental que também precisa ser preservado para a saúde de todos nós. E mesmo a pessoa sendo proprietário de um lote à beira do córrego, à beira de um rio, ele não vai poder fazer tudo aquilo que ele quisesse naquele lote. Ele vai ter que atender à função social, que em alguns casos, Antônio, vai ser exatamente não construir. Ou seja, em margem de córrego, em margem de rio, não se constrói, porque é uma função social, e isso foi definido por todos nós e pelo direito, de que margem desses corpos d'água devem ser preservados para o equilíbrio ecológico. Portanto, não se constrói. Daí a gente tem várias normas que tratam das áreas de proteção ambiental, das áreas de preservação ambiental, em que se proíbe construções. Sim, e isso é uma questão que é interessante, porque envolve, inclusive, a própria vida. Pegando o exemplo dos rios, né? Envolve a vida das pessoas, né? Tem a calha menor do rio, que é onde o rio normalmente corre, e a calha maior, que é o seu período de cheia. E na medida que você constrói dentro dessa calha maior, é claro que no período de cheia você vai perder o seu imóvel, vidas se perdem. Quer dizer, acho que são discussões, sem dúvida alguma, Rafael, que são bastante sérias e que, infelizmente, não se restringe a um programa só. A gente vai ter que gravar um outro programa para a gente continuar o nosso bate-papo aqui. Eu queria te agradecer, tá, pela presença, tá? Vamos gravar outro programa, não tem jeito. E espero que para todos vocês tenha sido tão agradável quanto foi para mim. Obrigado, gente. Até o próximo Consciência.